Bem, pessoal, achei uma coisa bem interessante que aqui no canal eu tenho falado algumas vezes e muita gente me pergunta, né? Que é o seguinte: dengue e Covid, os sinais e sintomas muitas vezes são parecidas. Claro que a Covid tem aqueles sintomas gripais mais intensos, né? E a dengue costumeiramente não tem, né? No caso da Covid, né? Você também tem muitos sintomas, né? De fraqueza no corpo, mas no caso da dengue é mais intensa a febre, artralgia, dor articular, mialgia também, né? Dor de cabeça as duas podem ter, né? Mas, de um modo geral, essas é difícil de você diferenciar. Então, muitos hospitais, muitos centros de atendimento têm orientado e têm feito essa medida de fazer sempre o teste de Covid quando o paciente começa a ter esses quadros infecciosos, em especial acompanhado de febre e mal-estar. Por quê? Porque muitas vezes é difícil do paciente referir e no serviço de emergência você tem um risco de estar ali sem nenhum tipo de proteção passando o Covid para as outras pessoas. Então, muitos centros de referência têm feito o quê? Teste de Covid. Então, eu tenho orientado aqui, tenho falado várias vezes, né? Que essa prática tem sido bastante comum em vários centros, né, de referência, né? Pronto-socorro, os médicos têm pedido, justamente por essa dificuldade, porque às vezes o paciente chega falando assim, eu tô com mal-estar, tô com a febre, começou a ter poucos dias e tal, e às vezes para o médico é difícil diferenciar uma doença da outra, né? No caso do Covid, com a grande vantagem, como a gente passou pela pandemia recente, a gente tem teste rápido, a gente tem vários outros testes que você consegue fazer diante de ter a resposta ali em pouquíssimo tempo. E aí você já afasta uma causa e começa a pensar na outra. A outra coisa, a Covid é mais grave do que a dengue, muito mais grave. A Covid continua sendo as principais causas de internação e morte no país. O caso da dengue, apesar de ter aumentado muito o número de casos e aumentou também a internação, tudo isso, a incidência de morte, tudo é muito menor do que a Covid. Além disso, tem a forma de contágio, né? No caso, um paciente está com Covid, você imagina que é dengue, o médico pode suspeitar, o médico, ouvindo a história do paciente, nunca tem certeza 100% do que você tem, né? Você vai somando as informações, né? Você levar um paciente sem nenhum tipo de proteção, sem máscara para casa, que às vezes tem um idoso, tem alguém com grupo de risco, né? Achando que é uma doença e depois é outra, né? Então, normalmente, até o tratamento é muito parecido, né? Vai ser sintomático, né? No início, né? Mas tem essa questão da infecção e tem a questão da gravidade. Na Covid você vai ficar atento, assim como na dengue, né? Mas da Covid você vai dar alguns sinais de alerta, do cansaço, da falta de ar, tudo isso que pode acontecer. Então, essa prática de fazer teste, eu sugiro todo paciente, começa a ter mal-estar, faz seu teste, vê que não é Covid, né? Os duas estão em surtos, né? É difícil para você, que é paciente, saber. Se para o médico é difícil saber o que é uma doença ou outra, imagine para você, paciente. Então, essa rotina de fazer teste tem sido muito frequente. Claro que muita gente tem me questionado assim, Júlio, é difícil achar no posto. Isso é verdade, né? Muita gente reclamando disso, né? Tem várias matérias de jornais falando que estão em falta os testes rápidos no sistema público de saúde, né? Se você tiver condições, né? E conseguir fazer na farmácia e pagar, interessante para você, que você faz mais rápido, não fica em contato e não precisa esperar tanto para saber se o seu resultado é positivo ou não, já afastar um tipo de doença, tá bom? Lembrando, o teste rápido, teste de farmácia, continua sendo eficaz para você saber se tem ou se não tem. Mesmo com essas variantes, com tudo isso, o mesmo teste que você faz lá vai conseguir identificar direitinho, tá bom? Com excelente sensibilidade, né? E especificidade também. Espero que tenha ajudado.